Eu vou repetir o assunto da semana. Eu vou conversar de novo com o mesmo entrevistado que eu conversei na quarta-feira, mas é porque o tema que a gente vai tratar não ia caber num programa só. Eles estiveram aqui, o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, esteve aqui em Criciúma, em Araranguá, para inaugurar a unidade nova de Araranguá, nova sede, e para falar sobre a ampliação e a evolução da sede de Criciúma. Mas eu fiz questão de chamar de novo aqui o Luiz Carlos Florentin, que é o presidente do Conselho do CIE de Santa Catarina, para falar do CIE, do trabalho do CIE e dessa porta de entrada do jovem no mercado de trabalho. Então, muito obrigado. Agora, presente aqui no estúdio, Luiz Carlos Florentin. Primeiro, eu quero agradecer novamente você, Arthur, e a Som Maior FM, pelo espaço que estão concedendo ao CIE de Santa Catarina, para poder divulgar um pouco mais as suas ações, as suas evoluções, e não deixar de provocar a população de Criciúma e região sobre a importância de nós prepararmos e levarmos os nossos adolescentes e jovens para o mercado de trabalho. E já deixo eu pedir desculpas, eu errei, o sobrenome é Floriani. Florentin foi um grande professor que eu tive na juventude, eu acabei confundindo sobrenomes aqui. Luiz Carlos Floriani, presidente do conselho. Floriani, mas se foi um bom professor, a tua referência, não tem problema. Então, continuamos bem. Foi um ótimo professor. Vamos começar pelo início. CIE, como é que começa esse trabalho, como é que começa esse serviço de integração da escola com a empresa? Veja, o Centro de Integração, ou CIE, propriamente dito, de Santa Catarina, Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina, é uma organização social. Sim. De assistência social, inclusive, certificada pelo Ministério do Desenvolvimento com o certificado do SEBAS. Hoje, nós somos a maior organização social do estado de Santa Catarina. Não recebe nenhum tipo de receita compulsória. De forma bem simplista, quem nos sustenta são as empresas, os empresários, com a taxa que pagam pelo exercício da administração do estágio ou do programa Menor Aprendiz. Sim. Mas, acima de tudo, é importante que eu lhe diga, nós somos constituídos a partir de um conselho de administração formado por 32 lideranças do estado de Santa Catarina, entre elas eu, da área da educação e da área empresarial. 32 pessoas que têm uma preocupação muito grande em não deixar que os nossos adolescentes, os nossos jovens, percam a percepção de que é pelo seu próprio esforço, pelo suor do seu trabalho que se conquistam os sonhos. Até porque esta é a nossa referência. Nenhum desses 32, se você for pegar o nosso relatório hoje, que o Tiago deve te entregar, se ainda não te entregou aqui, você vai pegar o nosso relatório, você vai ver lá dono de shopping center, você vai ver dono de indústria, você vai ver dono de cadeia de loja, você vai ver 2 reitores de universidade e assim por diante. Mas você precisa conhecer as histórias deles. Um foi engraxate, outro vendeu pastel, outro veio da roça, todo mundo veio da base da pirâmide. Então, nós temos, primeiro, nós temos uma obrigação com a sociedade, que é, de alguma forma, devolver parte do que a sociedade nos deu, porque nós fomos apoiados pela sociedade. Nós tivemos que batalhar, mas a sociedade nos acolheu. Segundo, é exatamente isso que eu falei no começo, não deixar que o nosso jovem seja convencido por falsas ilusões e falsas promessas, achando que dá para ser famoso, que dá para ter sucesso, que dá para ter dinheiro sem trabalhar. Isso não existe. E se for sem trabalho, vai ser pelo fruto do trabalho de uma outra pessoa, que é o que nós não queremos, e esse é o motivo do CIE. Para fazer isso, Arthur, nós temos 2 grandes programas. Um é o programa do estágio, e nós somos apaixonados, eu especialmente sou apaixonado pelo programa do estágio, porque quando me formei lá, há 50 anos atrás, 40 e tantos anos atrás, quando me formei, achando que aquele bendito diploma era bater na porta da empresa e estava resolvido, claro. Eu escolhi o emprego. Qual foi a minha primeira grande decepção? Foi que, quando eu batia nos RH, perguntava qual é a experiência que você tem. E eu não tinha experiência, gente. Eu tinha passado 5 anos na faculdade, como é que tinha experiência? Bom, então, hoje, isso é importante que todos tenham consciência. O estágio é um laboratório fantástico, que serve para os 2 lados, se bem utilizado.
para o jovem acadêmico ou para o jovem de uma escola técnica, até do ensino médio, para ele realmente direcionar a sua vocação, ver se aquilo que ele está fazendo numa faculdade ou num curso técnico é exatamente aquilo que ele quer para a vida dele. Para o empresário, a mesma coisa. Avaliar as habilidades, o comportamento de um jovem, dando a ele a oportunidade de exercitar algumas habilidades que está aprendendo na academia ou num curso técnico, em cima de máquina de verdade, em cima de uma produção de verdade. Então, é fantástico. E o menor aprendiz, que me permita, estabelecido pela Lei 10.097, é um programa que proporciona para a sociedade hoje a única forma legal de você colocar numa empresa um adolescente de 14 ou 15 anos. Porque, do ponto de vista da nossa legislação trabalhista, você só pode contratar alguém depois dos 16. Sim. E por que eu estou dando essa ênfase para você? Porque com 14 anos, a nossa garotada já está cheia de sonhos, cheia de liberdade, cheia de vontade, e assim por diante. Diferente da minha geração. E cheia de gasto também, né? Cheia de gasto. Não, você matou a charada. E aí, se você me permita usar esse espaço que você está me cedendo, existe uma grande preocupação nossa, que é o nosso principal concorrente é o lado negro da força, é o mundo marginal que está levando os nossos adolescentes aí. Me perdoem os ouvintes da Rádio Som Maior, mas eu não tenho como não dizer para vocês que se nós não chegarmos antes deles, depois nós não conseguimos resgatá-los, porque a oferta desse mundo ela é muito grande, e eles estão cada vez mais buscando este garoto, esta garota, porque é importante para eles e, inclusive, faz com que eles se livrem de possíveis penalidades legais e assim por diante. Por isso que eu aqui aproveito novamente esse espaço para provocar pais, mães, avós, tios, padrinhos. Nós não podemos deixar os nossos filhos, netos, afilhados ou até conhecidos desvirtuarem do caminho normal. E o caminho normal, Arthur, passa pela oportunização, porque no fundo, todas as pessoas têm boas intenções, mas nós não podemos deixar que elas sejam desvirtuadas simplesmente porque nós não indicamos um bom caminho ou porque nós não oportunizamos entrar um caminho. Nesse aspecto, quero parabenizar várias empresas aqui de Criciúma e da região que já entenderam a importância disso, a importância de dar uma oportunidade e também, sendo muito cético, quero te dizer, na condição de empresário, que temos que assumir erros do tipo assim, considerávamos investir num jovem aprendiz uma despesa. Agora eu te pergunto, você que é um empreendedor, qual é o principal ativo de uma empresa? Pessoas, principalmente empresa de serviço. Não existe, mesmo que seja uma unidade de produção com toda a tecnologia do mundo, no mínimo alguém tem que acender lá, apertar um botão e ligar e desligar. Você precisa de ser humano. Então demorou demais para os nossos empresários entenderem. Não é social, eu não estou te pedindo aqui para fazer favor. Eu estou te dizendo que se você não investir no ser humano da tua empresa, o que vai acontecer quando ele vai embora? Você vai para o mercado e vai pegar numa prateleira. O mercado não tem mais. Você é testemunha que você deve ter entrevista aqui de vez em quando de gente reclamando. Nós temos um apagão de mão de obra, não tem um apagão de mão de obra? Um apagão de mão de obra geral. Mas o que nós fizemos para evitar isso antecipadamente? Floriane, eu lembro de, inclusive eu entrevistei o Guido, que tu citou na entrevista de quarta-feira. Eu escrevi para a revista da Associação Empresarial de Criciúma, isso lá por 2011, 2012, 2010, talvez. Então, eu tô falando de pelo menos por baixo, 10 anos atrás. A capa da revista foi apagão de mão de obra em Criciúma. E aí, exemplos de... Eu sempre gosto de repetir esse exemplo de construtoras de Criciúma. Tem muitas construtoras muito grandes em Criciúma. Construtoras de Criciúma que pegavam parte do expediente pago do funcionário e dedicavam a ensinar o funcionário, a dar cursos para o funcionário, e boa parte deles, ou vários deles, acabavam indo embora. Não, se acabou o meu expediente, então eu vou embora. Era um expediente pago, mas ele, no lugar de aprender, ele preferia ir embora e abrir mão, inclusive, do valor daquelas horas. E aí eu queria te perguntar e entender melhor como é que o CIE trabalha isso, porque quem olha de fora parece que o CIE é só um intermediário que faz a burocracia da empresa com um jovem aprendiz ou da empresa com um estagiário. Mas como é que é a questão de preparar o profissional? Porque nem na universidade as pessoas são preparadas. Um médico não é preparado para ter uma clínica.
Um jornalista não é preparado quanto à rotina profissional. Se ele não fizer um estágio, ele não sabe como é que é a rotina de um jornalista, um dentista não sabe como é a rotina de um dentista. Como é que o CIE ensina o cidadão a ser profissional? Veja, é muito boa a sua pergunta e que bom que você me provocou nesse sentido. Se você for ali na nossa unidade do CIE do Criciúma, você vai ver ali quase 20 pessoas, né, Tiago, trabalhando lá atualmente. Mas para fazer a intermediação do estágio, ou mesmo de um programa aprendiz, eu não precisaria ter mais que 2 ou 3 e bons equipamentos de computação para fazer os contatos, fazer os relatórios e assim por diante. Não, eu te falei, o CIE não é uma empresa comercial ou de serviço que tem no jovem um produto de prateleira para disponibilizar para o mercado. O CIE é uma organização social que precisa fazer inclusão, principalmente quando nós falamos de adolescentes e jovens de famílias em situação de vulnerabilidade econômica ou social. Diante disso, você vai ter lá assistente social, você vai ter psicólogo. Por quê? Primeiro porque as empresas hoje estão nos provocando, inclusive, esses meninos aí, que são os nossos coordenadores, como o Tiago aqui, tem chamado a atenção do nosso próprio conselho para a gente evoluir nesse sentido. As empresas hoje estão mais preocupadas com o lado comportamental de quem está chegando do que com o lado técnico. E me desculpe, eu sei que você é de uma família, e conheço seus pais, e sei que é uma família que vem lá de uma raiz muito forte também. Para nós, para a minha geração, está ficando difícil entender que coisas que nós aprendíamos em casa não se aprende mais em casa, e que agora tem que ensinar como é que cumprimenta as pessoas, como é que se veste, como é que corta o cabelo, como é que se comporta com os amigos, como é que trabalha em equipe. É incrível, como é que pode, mas nosso problema era fazer curso técnico para chegar na empresa e dizer o seguinte, olha, eu já estou habilitado para isso, agora a empresa está nos pedindo... Eu sei mexer no torno, pode me contratar. Agora a empresa está nos pedindo, eu quero que ele saiba se comportar aqui dentro, como pessoa, como trabalhador e assim por diante, e deixa que o curso técnico, se ele tiver vontade, eu ensino. Isso é o que está acontecendo agora. Tu está entendendo? Resultado. E essa é uma preocupação para o CIE. Por quê? Porque a empresa está o empreendedor e as empresas, em forma geral, estão passando por uma transição e ela é muito rápida. Essa rapidez das transformações que o Brasil está passando principalmente nas últimas 2 décadas, ela dá um nó na cabeça dos empreendedores de maneira geral. Tá? Então, o que está te acontecendo? Você precisa arrumar tudo isso. E você precisa entender que esse ser humano que eu te falei que é o principal ativo de uma empresa, ele não pode ser considerado descartável. Aí o que o CIE faz? Você pegou um estagiário aqui para você aqui na rádio. Esse estagiário atrasa 3 ou 4 dias seguidos e você liga lá para o Tiago e diz, Tiago, me substitui esse estagiário porque esse cara atrasa demais. O Tiago não pode substituir de primeira. Ele tem que pedir para um assistente social ir lá na casa desse estagiário, ver o que está acontecendo, por que ele atrasa. Porque dependendo da família, nós temos problemas estruturais na família. E pode ser que não seja culpa dele, que não é por ele que está acontecendo aquilo. E aí nós temos que conhecer essa realidade para proteger esse jovem. Não dá para simplesmente descartar esse jovem. Pode ser que nós tenhamos que intervir na própria família. Pode ser que a gente tenha que pedir auxílio da Secretaria de Assistência Social, dos CRAS e coisa parecida. Por quê? Porque se a família está desestruturada, isso não é motivo para nós acreditarmos que todo o resto da geração dessa família tem que ficar desestruturado. Então, essa é a diferença do trabalho do CIE. Esse menino e a equipe que ele tem que ficar o tempo todo antenado. Como é que a empresa está tratando esse estagiário ou aquele aprendiz que ele recebeu? Sabe? Desculpem a forma como eu estou colocando, eu estou sendo direto aqui para você. Nós temos problemas, nós ainda temos problemas. Nós ainda achamos, em alguns momentos, lugares onde os nossos jovens são assediados. E aí, como é que faz? Estou mentindo? Então... Desculpa interromper, mas a gente foca também até no treinamento dos próprios supervisores desses jovens, para que eles também tenham, né, respondendo também a tua pergunta, para que os supervisores também consigam lidar com essa juventude, com esses desafios, para que não simplesmente ligue para lá e dizendo que querem simplesmente desligar um jovem porque está com algum tipo de dificuldade, alguma coisa nesse sentido. Me permita já fazer uma emenda. Eu estou muito feliz com um desafio que a gente teve nos últimos anos. Ano passado, 2024, nós conseguimos incluir no mercado de trabalho em Santa Catarina 842 PCDs. Há 30 anos atrás
Se tu me dissesse que isso seria possível, talvez eu não acreditasse. Por quê? Porque eu venho de uma geração que também tem lados bons, mas também tem lados que eram complicados. Que era a história de, o PCD é um deficiente, ele tem que ficar em casa, isso, aquilo e aquele outro. Graças a Deus isso está mudando. E a gente está descobrindo, e o trabalho é muito forte da nossa equipe do CIE, para demonstrar para os empresários que não é porque você não tem o braço esquerdo que você não tem muito mais habilidade no direito que compensa a falta do esquerdo. Então, esses 842 PCDs que nós incluímos, doente mental, cego, autista, surdo-mudo, de todos os tipos que você possa imaginar, estão voltando para o mercado de trabalho. A gente está deixando, a sociedade está deixando de olhar as, entre aspas, falhas que nós possamos ter e está investindo nas nossas habilidades. Então, veja, de maneira muito prática aqui, se é para trabalhar atrás de um computador, numa mesa como eu estou vendo a tua equipe trabalhar aqui, a tua mocinha da camisa da Seleção Brasileira trabalhar, existe algum problema que ele seja paraplégico e que precise de uma cadeira de roda? Não. Você vai descobrir que este paraplégico te produz mais do que o chamado normal. Por quê? Porque a autoestima dele foi elevada a partir do momento que você acreditou que esse cara pode, e ele pode mesmo. E pode com uma intensidade que você não tem ideia do tamanho desse retorno. Tá? Então, tudo isso está acontecendo e tudo isso é o CIE, sabe? Tudo isso é o CIE. É resgatando tudo isso e trazendo isso para o que a gente quer. Me permita te dizer... Inclusive, deixa eu aproveitar o gancho. A gente estava, faz 3, 4 minutos, a gente estava falando de falta de mão de obra. E aí temos profissionais que, como o senhor falou, se o trabalho não é físico e ele vai ficar sentado, não tem problema ele ter problema, não tem nenhum problema ele ter alguma dificuldade de mobilidade. Claro. Se é um trabalho cognitivo e o cognitivo está funcionando bem, é muito bom. E aí eu queria aproveitar o gancho para perguntar se já é possível ver uma mudança pelos olhos do CIE da relação das empresas tanto com o PCD quanto com o jovem aprendiz, porque por muito tempo, quando eu comecei no mercado de trabalho, quando eu comecei a interagir com empresários, com empresas, tinha muito a questão de você tem que ter um contador, você tem que fazer o balancete de tanto em tanto tempo, você tem que ter tantos PCD. Entrava no rol de obrigações legais da empresa, não de oportunidade, nem de um mercado novo a ser explorado. Essa espécie de preconceito, de visão mais de obrigação, ela está caindo por terra nos últimos tempos? Tá. Definitivamente está. Eu te diria, mas aí me permita te dizer que é uma opinião muito particular, que primeiro, essas ações, elas foram mal vendidas. Tá. Lá atrás, quando se criou a Lei 10.097 para o menor aprendiz, se ao invés disso ter aparecido como imposição para o empresário, dizendo o seguinte, olha, mais uma despesa, e o empresário não enxergou que isso era um investimento naquele momento, porque também não houve boa vontade por parte de quem fez isso, de explicar para o empresário por que eu estou fazendo isso. Tá? Me permita te dizer assim. A mesma coisa acontece com as pessoas com deficiência. Criou-se uma lei, porque um legislador foi lá e achou, nós temos que impor, mas espera aí, é assim que tem que ser dito? A comunicação, você que é um expert dessa área, a comunicação é tudo. Dependendo da forma como você transferir a tua mensagem, você vai vender tudo que tiver direito ou tu não vai vender nada. Me desculpe a expressão e a analogia aqui, mas essa é a nossa realidade. Se eu te dissesse, da maneira como eu coloquei, se tivesse dito para os empresários, olha, o PCD, nós estamos estabelecendo uma cota, mas queremos que você entenda que um cadeirante não está impossibilitado de ter todas as atividades cognitivas que você possa, autista fase 1 ou fase 2 poderá trabalhar em toda uma linha de supermercado de reposição, enfim, uma série de coisas, eu estou dando aqui alguns exemplos. Se isso tivesse se transmitido como, para quem é empreendedor, como um investimento propriamente dito e que a consequência desse investimento ainda daria para ele a chance de ter uma descrição no seu balanço social, a coisa seria diferente. Mas como foi colocado da forma de imposição, na forma de imposição, acabou. Aí você me disse, e agora como é que está? Olha, graças a Deus está melhorando, mas da mesma forma eu tenho que te dizer,
um pouco por consciência de verdade, por uma retomada de consciência, por novas cabeças da tua geração, que estão estudando muito mais, avaliando muito mais que isso, e outro por necessidade. Eu sei que não é legal eu dizer isso, mas um pouco por necessidade. Agora, quando você precisa, você vai atrás. É muito legal falar isso e sair um pouco sair um pouco daquela redoma de vidro, né? Sabe, você precisa, você vai atrás, daí tu descobre talentos onde parecia que não tinha. Exatamente, você matou a charada. Então, agora, em vez de reclamar, eu também, em vez de reclamar que isso está acontecendo mesmo que por necessidade, eu acabo agradecendo, porque está chegando numa hora em que você vai aprender, por bem ou por mal, que as coisas são diferentes. E esse preconceito que havia antes, inclusive, tirava a possibilidade de esse profissional mostrar o seu talento, porque como era uma obrigação, acabava colocando numa função secundária, terciária, para dizer que tinha, não... Está só ajudando. Não, exatamente, não ia buscar... Não quero levar multa. O que tu faz bem, que habilidade que tu tem? Fala um pouco, se apresenta para mim. Era uma oportunidade que era muitas vezes perdida, né? Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tanto é que se eu te levar para alguns dos nossos parceiros empresários que têm PCDs, você vai escutar o que eu falei há pouco. Ele não tira mais o PCD da empresa. Ele não tira mais. E não é que não tira porque é bonzinho, porque é coitadinho, porque é isso, não. É porque a produtividade dele é melhor do que a de nós chamados normais. Me permita fazer um certo desabafo, mas se alguém tem dúvida e que gosta de esportes, acompanhe as Paralimpíadas. Sim. Acompanhe as Paralimpíadas e tenta me explicar por que lá nós lavamos de medalha. E por que os nossos normais não conseguem lavar de medalha? Tenta me explicar. E veja... A primeira resposta que me vem em mente é Gana, né? Exatamente. Exatamente. Existe uma necessidade primeira daquela chamada pessoa com deficiência mostrar para o mundo, eu não sou o que vocês imaginaram. Sim. Eu sou muito mais do que vocês imaginam. E daí eu gosto de acompanhar justamente por causa disso, porque eu fico me colocando e fico imaginando, meu Deus do céu, como é que alguém que não tem braço e às vezes não tem perna, nada mais rápido que eu. Tenta explicar isso para mim. Como é que um cadeirante com uma cadeira de roda toda torta lá vai me jogar basquete e acerta a cesta que eu tenho que ficar meia hora lá treinando para acertar uma? Diz para mim como. Tá entendendo? Mas exatamente na linha do que você quer. É o desenvolvimento de habilidades que, por conta da vontade de mostrar, eu posso, acontecem. Boa parte de nós, chamados normais, tem alguns que até desperta isso daí, tem outros que cumprem expediente, né? Que chega às 8, sai às 18 e que fica esperando algum tipo de benefício para ver se a vida melhora. E é isso que o CIA não quer. Gente, Arthur, assistencialismo é bom e é necessário para determinados momentos, mas não pode tornar o ser humano, e principalmente os nossos jovens, um refém do sistema. Liberdade de verdade se conquista a partir do momento que você produz e define o que faz com aquilo que você produz. Boa. Eu quero puxar uma outra questão que eu também vejo como um preconceito, e me parece um preconceito muito brasileiro. Não sei se em outras regiões do Brasil é assim também, eu acho que sim, que é aquela questão do jovem trabalhar. O jovem trabalhar antes do curso universitário. Que, se está trabalhando é porque tem necessidade, é porque a família não consegue prover. Se a família consegue prover, olha para o filho e diz, não, tu não vai trabalhar, tu vai só estudar até terminar a faculdade. E aí eu vejo uma comparação com a rotina da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, em que o garotinho, se já consegue andar 3 quadras de bicicleta, ele joga jornal na porta do vizinho. Com 14, 15, 16 anos, ele já está atendendo numa loja, ele já está atendendo no McDonald's, ele já está atendendo numa farmácia. Claro, para cada idade, o nível de responsabilidade é diferente, mas faz parte da cultura norte-americana trabalhar até mesmo antes de saber o que vai fazer na faculdade, né? Como é que vocês veem isso, sendo que vocês têm como um dos pilares do CIE a inclusão de adolescentes e jovens no mercado de trabalho? Olha, a legislação existe, precisa ser cumprida. Existe todo um trabalho de proteção das crianças, vamos imaginar assim.
Hoje, o que a gente está festejando são parcerias muito importantes com o Ministério Público do Trabalho. Sim. Porque o Ministério Público do Trabalho passou a entender, por exemplo, que a lei do estágio, estão nos ajudando, inclusive propaganda, ela é fantástica, porque ela, a partir dos 14 anos, ela possibilita que tu tenha a tua primeira relação com o Ministério, com o exercício das atividades de trabalho. Sim. E aí, veja bem, o exercício da atividade do aprendiz, primeiro, necessariamente você precisa estar, tanto no estágio quanto no aprendiz, mas falando do aprendiz, você precisa estar na escola. Sim. Você precisa estar estudando. E o aprendiz vai ficar 4 dias da semana, 4 horas na empresa, aprendendo, que é o conceito. Um dia dessa semana, ele vai estar lá numa sala de aula do Tiago. Tá. Um orientador vai estar aproximando o ser humano, adolescente, desta atividade e do que vai compor a vida dele dali para frente, porque gostemos ou não gostemos, a melhor parte da nossa vida nós vamos passar trabalhando depois que a gente inicia a melhor parte da vida. Então vem ali, esse dia da semana é justamente para, veja, é para preparar esse adolescente e trabalhar as dificuldades, as diferenças, as fragilidades que ele vai encontrar no dia a dia da empresa, fazer ele entender isso tudo, ver também o que está acontecendo, o que não está acontecendo, está acompanhando ele o tempo todo. Neste aspecto, nós estamos evoluindo e eu agradeço o apoio do Ministério Público do Trabalho, que entendeu lá atrás que com 14 anos em diante, nós precisamos colocá-los, nós precisamos dar oportunidade para essa juventude, porque senão eles também já entenderam aquilo que eu falei aqui no começo para vocês, se nós não dermos, o outro dá, e aí, por mais que queira, me desculpa também, eu estou sendo muito aberto aqui contigo, hoje tem fiscal para ir numa empresa e prender um empresário que estiver com alguém de 13 anos trabalhando lá dentro. Sim. Mas esse fiscal não sobe o morro lá da Caixa lá e vai prender os traficantes que pegaram as crianças de 12, 13 anos para trabalhar lá. Isso não está sendo feito, sim, sabe? Então, para não ficar só na crítica, uma organização como a nossa está fazendo o quê? Está trabalhando família. Esqueci até de falar, Tiago, não vou esquecer. Nós não ficamos só. Uma vez por mês, ou a cada 60 dias, eles chamam a família dos aprendizes, sim, todas, para uma reunião. Porque eu te falei, boa parte dos nossos beneficiários são de famílias com um pouco mais de dificuldade, ou algumas dificuldades. Resultado, tem que estar aqui, pai, mãe, chama todo mundo, bota numa sala, reúne, vamos conversar aqui. O que está acontecendo? O que não está acontecendo? Como é que teu filho está? E assim por diante. E eu festejo isso, nós festejamos, né, Tiago? Nós festejamos que para insatisfação dele em alguns momentos, tem um bocado de empresa que já não espera mais terminar o contrato. Tá. Sabe? Então é aquela tua história. Estagiário, que você pode ter um estagiário por até 2 anos, um contrato de 1 prorrogado por mais 1. Mas dependendo da tua necessidade, você viu que aquela menina ali, poxa, ela tem vontade, ela produz com 6, 7, 8 meses, não estão deixando nem vencer o primeiro contrato, já estão contratando. Sim. Por causa dessa necessidade que eu te falei. Estou precisando de gente para produzir, pô. Exato. Então eu notei, tem boa índole, bom comportamento, boa produtividade, contrata. Mesma coisa está acontecendo com o jovem aprendiz. Claro que não antes dos 16. Sim. Porque o jovem aprendiz ele pode ser de 14 a 24 anos, de acordo com a legislação, salvo no caso do PCD, que não tem limite de idade. Sim. Ele pode ser contratado a qualquer idade. Mas mesmo no caso dos menores, e ele tem ali as situações de 16, 17, 18 anos, a empresa, ao invés de esperar os 2 anos que a lei faculta, veja que aí não está pensando mais no gasto. Não. O cara é bom, desculpa a expressão, o jovem ali é bom, contrata que eu preciso ir 8 horas. O modelo ele muda muito de aceitar para buscar, né? Exatamente. Ele, no lugar de aceitar quem está sendo trazido, ele vai lá no CIE e busca. Inclusive, é um ponto que eu queria entender, o quanto de cine tem no CIE, porque além de toda essa preparação, o CIE também ele dá o auxílio pro jovem encontrar uma vaga e também para a empresa. Ela pode ir lá abrir uma vaga no sistema do CIE, eu estou precisando disso, e bater os 2 bancos de dados, né? Não tenha dúvida. E hoje, com essa tecnologia toda aí, se a empresa e o jovem nem quiser aparecer presencialmente no CIE, faz tudo pela bendita internet.
Só que nós, latinos, nós gostamos de presença, né? Sim. Se eu te falei que estamos investindo até numa unidade nova aqui, por quê? Porque precisa. Sim. Mas, Tiago, fala aqui para o Arthur, para mim tomar um gole d'água aqui, fala para o Arthur como é que funciona o teu dia a dia lá com a empresa chegando, com as famílias chegando, para que os ouvintes do Arthur aqui, conhecendo alguém, já comecem a encaminhar. Então, Arthur, a gente faz esse meio campo, como você mesmo falou, né? Então, a gente tem um banco de dados de jovens e nós temos um grande número de empresas que nos procuram já por uma demanda natural, que a gente chama, mas a gente tem os nossos desafios aí de sempre provocar os empresários para que cada vez venham mais, né? Uma informação importante ali da pergunta que você fez e que também o Floren acabou falando, é que existe no início uma resistência para contratar o jovem, mas depois que se inicia nesses programas, a gente vê que ele é muito assertivo, ao ponto de que a gente fez um levantamento de dados e que a média de contrato ativo com o CIE é de 6 a 7 meses. Ou seja, um contrato de 1 ano, ele vai ficar 6 meses e já na sequência vai ser efetivado. Para nossa felicidade ou infelicidade, né? Mas graças a Deus é o que o programa está dando muito certo. A gente vê que muitas vezes existe essa resistência, mas que quando abraça a ideia, vê, poxa, deu certo aqui para mim. E tem empresas que vão até além, eles contratam além da cota para que eles tenham um banco de dados, para que eles tenham, não, eu vou começar a efetivar e eu já tenho mais já um reserva aqui para já entrar e já fica um outro e assim segue nessa corrente. Então, se assim faz esse meio campo, a gente tem o nosso banco de dados através do nosso site. Até eu gostaria de divulgar aqui para os estudantes e empresas que querem fazer o cadastro, é só entrar no nosso site, no CIE Santa Catarina, tem portal estudante, portal empresas, auto-intuitivo, é só fazer o cadastramento lá. Se quiser abrir a vaga, convênio, pode fazer tudo através do nosso portal. O Arthur falou uma coisa que eu não posso deixar de abrir um parênteses aqui. Claro. Ontem eu fui dar uma entrevista com uma colega sua da Rádio Araranguá. Tá. Acho que é Juliana o nome dela, não quero, mas acho que é Juliana. E eu estava aguardando na antessala. Aí a repórter, a Juliana, num determinado momento, encerrando a entrevista do empresário que estava na condição anterior, sim. Ela disse, minha próxima pauta é assim, eu vou falar com o Floriane do CIE sobre isso. Aquele empresário que é dono de uma empresa de turismo, já foi secretário de turismo lá de Aranaguá, coisa parecida, ele se sentiu no dever de dizer o seguinte, poxa, que legal, me deixa dar um depoimento. Eu era uma pessoa que não entendia de estágio. Meu filho assumiu a gestão da empresa, e quando assumiu a gestão da empresa, meu filho disse, eu vou contratar 2 estagiários. E eu fiquei meio assim, mas justo estagiário? Ele dizendo isso, sabe? Sim. E hoje, eu quero dizer, não tem coisa melhor. Eu quero dar o testemunho aqui. Ele dando o testemunho no ar, antes de que eu fosse dar a minha entrevista, dizendo a importância de se investir no estagiário, até porque você tem um jovem que, como você mesmo falou há pouco, está com uma gana danada de mostrar, de aprender, de ver, e de conquistar, é claro. Ele sabe que é por ali que se conquista. Sim. Ô, Tiago, aproveitando a tua participação aqui, deixa eu entender um pouco da nossa situação local. Qual que é o setor que mais busca jovens aprendizes aqui em Criciúma? Porque a gente sabe que a gente tem setores que são extremamente fortes aqui. Sim, a rede de supermercados é um dos fortes, mas a gente trabalha com empresas de todos os ramos, né? Então, cerâmica, linha de produto, qualquer empresa de linha de produção, empresa de grande porte, a gente consegue trabalhar com todas e atender todas elas. Hoje, atualmente aqui em Criciúma, nós temos em torno de 1.700 estagiários ativos e na faixa de 710 aprendizes ativos por mês. Eu falo por mês porque existe essa taxa das efetivações, né? Então, tem os que saem e os que já vão entrando. Então, a gente tem essa média de 700 aprendizes ativos e em torno de 1.700 estagiários ativos hoje. E hoje, Tiago, veja, Tiago e Arthur, sim. E hoje, veja, até empresas que têm a cota de aprendiz, por definição legal, mas que, de repente, são empresas que trabalham com algum produto considerado de alta periculosidade,
mesmo assim teriam que cumprir a cota e não teriam como cumprir daí num escritório ou coisa parecida, claro. Ou mesmo empresas de tecnologia, que também elas têm a possibilidade, através de convênios específicos já referendados pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, onde aquele aprendiz que ela não tem como colocar lá na unidade de produção dele por causa da peculiaridade, ela cede para o hospital aqui da cidade, ela cede para o Corpo de Bombeiros aqui da cidade, ela cede para a polícia aqui da cidade, e a gente tem alguns exemplos muito interessantes em Santa Catarina de utilização dessa cota apropriada em benefício da comunidade como um todo. Benefício da comunidade porque está exercendo uma atividade e, ao mesmo tempo, está aprendendo e está sendo disponibilizado como um ator ativo para a área de trabalho. A gente, você citou aqui várias vezes o jovem aprendiz e o estagiário, e é uma dúvida bastante recorrente. Qual é a diferença dos dois? Porque você mesmo falou, o jovem aprendiz pode ser até os 24 anos. Então, não é o jovem aprendiz que depois vira estagiário, né? É uma questão estritamente etária. Qual que é a definição do estágio e do jovem aprendiz? Veja, o jovem aprendiz está estabelecido pela Lei 10.097 como, vou eu falar agora, uma obrigação legal das médias e grandes empresas. Tá. Não é obrigação da micro e pequena empresa, embora ela também possa aderir ao programa. Sabe? A legislação prevê que começa com 14 anos e o limite é 24, salvo para os PCDs que não têm limite de idade. O estagiário já é uma outra legislação específica, inclusive com obrigações diferenciadas. O estagiário começa com 16 anos, e a obrigação do estagiário é estar cursando o ensino médio, com possibilidade de 4 horas de estágio, reembolsável através de uma bolsa de estágio, ou ensino técnico e superior, com daí possibilidade de 6 horas por dia, da mesma forma. Contratos de 1 ano prorrogável por mais 1 ano, no caso do estágio. No caso do menor aprendiz, é contrato de 2 anos. O estágio está definitivamente vinculado à atividade escolar, ou seja, você tem que estar cursando o ensino médio, ele pode te contratar. Você tem que estar cursando o ensino técnico ou superior, ele pode te contratar. Saiu, resolveu abandonar, você está fora, eu sou obrigado a encerrar teu contrato. Já o menor aprendiz, você também precisa estar estudando, mas existe uma condição, por exemplo, por causa da faixa de idade, de você já ter concluído o ensino médio. E daí você também está apto a participar desse programa. O estágio, ele não é uma obrigação. Ele é disponível para qualquer tipo de empresa a partir do momento que você tem a necessidade, E aí eu chamo a atenção, me permita aqui, agora o Arthur criou um espaço muito legal, Thiago. Chama a atenção das pequenas empresas, porque a pequena empresa acha, às vezes, eu não tenho nada para ensinar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, e tem sim, tem muito que ensinar. Numa pequena empresa, inclusive, se me permita, porque o meu mundo começou assim, tem várias atividades, não é só uma. Ou seja, se tu contratar um estagiário, ele vai ter que aprender de tudo um pouco. E daqui a pouco, em vez de você formar um empregado, você vai estar formando um empreendedor. Porque pode chamar a atenção dele tudo aquilo que está acontecendo aqui, e você tem um jovem empreendendo. E aí eu destaco, inclusive, que a nossa juventude aqui do Estado, do nosso país principalmente, ela precisa entender, emprego é um produto em extinção. Também é importante que a gente saiba que empreender é uma alternativa muito interessante. E eu não estou querendo dizer aqui que todo mundo vai ficar rico empreendendo, mas quero dizer que não existe um grau de satisfação maior do que você poder atender uma necessidade da população com um empreendimento que você mesmo vai tocar. Olha o que tu falou agora, emprego é um artigo em extinção, mão de obra é um artigo em extinção. Tem algum ponto que essas duas galeras não estão conversando? Como é que vocês veem essa questão? Porque a gente vê muito, já viu o Ricardo Amorim, eu acho uma previsão que faz sentido, mas é extremamente preocupante, de que o perigo do Brasil, se não investir bem em educação profissional, é que fique com uma geração incontratável, se não entender bem da inteligência artificial, que a inteligência artificial daqui para frente é o que era
tu usar um Excel no computador há 20 anos. Então, se tu não souber, tu não serve, tu não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Como é que vocês observam isso do ponto em que vocês estão, essa ligação de tá faltando gente para atender a demanda das empresas e aí tem pessoas que estão procurando emprego e não conseguem? Olha, primeiro deixa eu te dizer que a gente tem tentado evoluir em vários aspectos. A gente acabou de assinar um convênio com o Instituto Manager, intermediado imediatamente com a Google, onde nós estamos trazendo a Google para ser parceira, principalmente nessa área de... nós estamos enxergando uma necessidade de difundir o empreendedorismo entre os jovens. Tu está entendendo? Essa é a primeira coisa que eu te falaria, enxergando a importância disso. Segundo, nós temos um problema cultural complicado aí. Nós temos um problema cultural complicado porque a minha geração, ela foi aguçada pelos pais e pelos avós de que nós tínhamos que ir para uma faculdade, porque só com a faculdade nós poderíamos ser alguém, e só com um título de faculdade nós seríamos doutores, e só assim nós poderíamos ser famosos, ricos, ter sucesso, sei lá, alguma coisa do gênero. Quando, na realidade, claro, para aquela época era assim que eles pensavam, porque a maioria estava lá na agricultura e assim por diante. Quando, na realidade, nós temos que entender que nós temos algumas atividades que estão remunerando muito bem e que não tem. Deixa eu te dar um exemplo. Eu divido a minha semana com Joinville e Florianópolis. Moro em Joinville e trabalho boa parte da semana na base de Florianópolis. Não tem mais jardineiro lá. Não tem, guardado das devidas proporções, estou dizendo, não tem sobrando. E um jardineiro ganha R$500 por dia. Aí um jovem trabalha para mim como bolsista de estágio por 1.500. Esse mesmo jovem podia estar ganhando R$500 por dia trabalhando no jardim. Mas espera aí, eu estou fazendo faculdade, você quer que eu trabalhe de jardineiro? Exatamente. Isso é cultural. Sim. Tu tá entendendo? É cultural. Por quê? Porque com R$500 por dia eu tenho 10 mil, 11 mil reais por mês de renda. E eu acelero todas as minhas expectativas, meus sonhos e coisa parecida. Vou pegar sol, vou pegar sujeira, Mas não é diferente com todo mundo que quer vencer na vida, tá? Nós vamos ter que enfrentar barreiras aí. Então, em cima do que você está falando, nós já temos alguns problemas hoje aqui no nosso país. Já temos alguns problemas. Entre várias situações aí que precisam ser revistas. Esses dias eu estava numa cidade do meio oeste, onde o prefeito daquela cidade me disse o seguinte: se os venezuelanos fossem embora todos hoje, a metade da minha cidade vai parar. O que está acontecendo? Exatamente. Por quê? Porque o venezuelano está aceitando qualquer serviço, está trabalhando, está isso, está aquilo, está aquele outro. Nós não temos emprego na área de tecnologia para todo mundo, gente. As indústrias, elas se mecanizaram, elas evoluíram tecnologicamente a ponto de planta que precisava de 100 pessoas há 30 anos atrás, precisa de 2 hoje. E aí nós precisamos acelerar o processo de aonde a mão de obra ainda vai ser utilizada. Porque tem várias coisas acontecendo, Thiago. A população está envelhecendo. As 3 principais classes da economia não querem mais ter filho. Desculpa a expressão, se eu divido a população em 5 classes. A classe A, que é a privilegiada, não quer mais ter filho. A B e a C, que seriam as nossas classes médias do país, um filho, talvez 2. Por aí, dependendo da cultura e da região. Mas a D e a E continuam tendo muitos filhos. Tu tá entendendo? Resultado, poxa, vamos olhar isso. Eu já não me imagino, mesmo já passando dos 60, eu já não me imagino aposentado de jeito nenhum, e ninguém vai se imaginar. Nem sei se daqui a 20 anos vai ter aposentadoria, para ser bem franco para ti, nem sei. Então, as pessoas vão vir mais, o país está envelhecendo. O que vai precisar e quais são as atividades que vão precisar? Nós sabemos, nosso país tem um cunho turístico muito forte, vamos incentivar. Essa garotada toda, vamos começar a preparar para o turismo. Eu e um monte de pessoas com mais de 60 que pretendem viver até os 100, vamos precisar de um monte de coisa para que essa vida aconteça. Como é que estamos preparando essa mão de obra toda que vai ter que atender essa gente? Como que estamos estimulando? Que cursos estamos criando? Que cadeia de negócio nós estamos criando? Salvo algumas iniciativas do empreendedor isoladamente, sabe? Estou dando só algumas dicas de um mundo novo que está chegando aí e que a gente precisa parar para pensar. Então, quando eu falo o emprego está em extinção, é claro que um pouco do emprego sempre vai existir, mas no volume que se imagina não vai existir mais. Isso não tem mais condições, não temos mais condições. Até porque
vamos ser práticos. Você enxerga alguma possibilidade de você manter a tua atividade hoje sem tecnologia e mais evolução tecnológica? De maneira. Não tem. Você falou inteligência artificial, precisamos estar preparados para isso, precisamos conhecer isso, os nossos jovens precisam conhecer isso, os nossos velhos precisam conhecer isso. E como é que nós utilizamos tudo isso, não para nos tornarmos reféns disso, mas para otimizar a nossa capacidade de produzir resultado? Exato. Que esse é o grande jogo. Ninguém está dizendo que um jardineiro não tenha que ter um notebook, que não tenha que ter um celular de última geração. Ninguém disse isso. Ninguém disse que um jardineiro não pode ter 2 cursos superiores e falar 3 idiomas. E me desculpa, eu estou te dizendo isso, sabe por quê? Porque há 3 anos atrás, quando tinha muito haitiano em Joinville, quem fez um monte de serviço na minha casa foram 2 haitianos, que falavam 4 idiomas e tinham 3 cursos superiores. E Exato. Trabalharam no jardim, pintaram um muro, reformaram. É isso aí. Floriane, desculpa, parece que é um desabafo aqui, mas isso é a visão de quem está mais perto desse ponto, que é exatamente a inclusão no mercado de trabalho. E, Floriane, obrigado pela participação aqui no programa. Conversei com o Luiz Carlos Floriani, ele que é presidente do conselho do CIE de Santa Catarina. Conversei com o Thiago também, que é o responsável, coordenador do CIE aqui em Criciúma. E essa entrevista começou para falar do CIE, mas descambou para um assunto muito mais interessante, que é a dinâmica do mercado de trabalho e pontos da dinâmica do mercado de trabalho que são muito pouco falados. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você está acompanhando pelo YouTube. Espero que tenha gostado da entrevista, se está acompanhando pela rádio. Essa foi a entrevista especial dessa sexta-feira. Eu volto na segunda, meio-dia. Tenham todos uma boa tarde, bom trabalho. Até mais.